8. Esse é o número de mulheres estupradas todos os dias no Brasil, segundo o Ministério da Justiça. 90%. Essa é a porcentagem feminina que teme que isso aconteça um dia com elas, segundo dados do Datafolha. Esse é um assunto muito debatido nos últimos tempos. Porém, é muito difícil falar sobre o tema, pois as vítimas sentem-se hostilizadas e ficam com vergonha de falar sobre. Um dos caminhos pode ser a literatura, como nos mostra a escritora Stella Flores, que recentemente lançou o livro Eu Me Possuo, que aborda o tema de uma maneira leve e descontraída. Confira. Autor de gêneros como tragédia, comédia, a épica, a lírica, meados do século XX no Brasil. A obra informa não só sobre temas de abrangência geral, como mito e realidade, mas também sobre assuntos específicos. Fernando Pessoa, Guimarães Rosa. Esse foi o meu desafio ao escrever esse livro. Acho que por isso que eu demorei tanto, depois de 20 anos de carreira, que eu decidi fazer um livro sobre esse assunto. Porque eu não queria fazer um livro denso, pesado, de uma tal maneira que a leitora, quando terminasse, porque o meu público é majoritariamente feminino, por isso que eu falo as leitoras, de forma que a leitora terminasse o livro falando, nossa, que peso, que drama, que tragédia. Eu queria escrever um livro sobre a reconstrução, né, dessa personagem, porque eu, como uma das incontáveis sobreviventes de estupro, eu gostaria de ter lido um livro que me acompanhasse suavemente, que me levasse suavemente através da ficção, de uma ficção agradável, e que fosse me tirando do buraco devagar. Então eu tentei fazer o livro que eu gostaria de ter lido, né? E é possível, sim. E como que é possível? Eu foquei na reconstrução da Karina, da personagem, eu não foquei no estupro. É lógico que o estupro está no livro, tal seria comprar o livro e não tá essa cena lá. Mas eu não foquei nisso, o livro começa 6 anos depois, né? Ela atravessa uma grande recuperação, uma grande transformação, e quando ela reencontra o estuprador dela e vai ter um embate com ele, ela já está num outro momento, ela já está muito dona de si. Então, é possível sim, mas com muito trabalho e muita delicadeza. Eu falo que cada frase do livro está lá por uma razão, e é verdade, ele foi tecido assim como uma passamanaria, sabe, que você faz detalhe a detalhe, justamente para deixar esse tom sempre leve, sem perder a profundidade, sem perder a força, sem perder a contundência que o tema exige e merece. Para escrever um livro como esse, é preciso muito conhecimento e experiência, e também ouvir, o que a escritora fez bastante, não se prendendo apenas à sua experiência pessoal, mas agregando muitas outras na construção do livro. Eu já ouvi ao longo da vida muitos relatos de violência, mas muitos mesmo. Não só de leitoras, mas de estranhos também, porque eu começo a conversar com a pessoa, se a pessoa diz assim, nossa, eu estou com uma dor de cabeça, eu não falo, eu também, eu estou com uma enxaqueca, ou então eu tive uma enxaqueca ontem, eu falo, por que você está com dor de cabeça? Simplesmente usando essa tática de não falar de mim, eu acabo conhecendo o outro, e pessoas estranhas, elas acabam desabafando muito também. Curiosamente, para mim, sempre desse tema. Esse tema sempre apareceu muito nessas confissões. E agora que o livro acabou de ser lançado, agora está intensificando muito mais, né? Eu sabia que intensificaria. Então eu usei todos esses relatos, todas essas sensações, porque elas são muito parecidas, por isso eu pude condensá-las numa personagem só. E esse sentimento que é sempre igual a culpa foi minha, a culpa foi minha. Eu fui lá, eu estava lá, eu abri a porta, eu bebi aquele drink, aquela Coca-Cola, eu estava no lugar errado, eu estava com a roupa errada, mas se eu não tivesse isso, mas sempre, né? É culpa e vergonha, são os sentimentos mais recorrentes em todas as pessoas que me escreveram, em mim também, né? Durante muito tempo também eu achava, não, a culpa foi minha, né? É uma maneira, acho que até da gente tentar equacionar a coisa dentro da gente de algum modo, né? Mas é um modo errado, porque a culpa não é nossa. Conheço a Stella já há algum tempo, assim, e uma das primeiras pessoas que
me apoiou quando eu comecei a escrever também meus livros. E ela, como era muito craque já das letras, eu mostrava as coisas para ela. Não, você está escrevendo bem, vai em frente. Tanto que ela fez a apresentação do primeiro livro, Nunca Subestime a Mulherzinha. E a gente virou amiga, assim. Acho que ela escreve muito bem sobre todos esses assuntos, assim, dessas fases diferentes pelas quais as mulheres passam, né? E até, embora muita gente esteja discutindo esse assunto hoje, é um livro que já está com ela há muito tempo, né? Assim, é um livro que até estava pronto quando a discussão maior veio à tona, assim, né? Das pessoas se indignarem e tudo. Então, acho que ela já tinha a indignação pessoal dela. Quando a Estela chega com um livro com abordagem do estupro, da violência contra a mulher, em forma de romance, para nós que somos parceiros dela, que já lançamos todos os livros, há mais de 10 anos que a Estela Florence lança os livros com a gente, trazer essa abordagem para dentro do projeto no momento em que o país todo discute isso, é de extrema importância. A literatura é sempre uma representação imaginária, principalmente as questões, os romances, né, principalmente, mas que acabam refletindo um contexto social. Tem uma palavra em alemão muito interessante, que eu não sei traduzi-la direito, que chama Zeitgeist. Né? Eu não sei nem também pronunciar corretamente, mas de qualquer forma, me explicaram o que significa mais ou menos espírito da época. O que acontece é que a literatura ela acaba refletindo todo o contexto cultural e social, né, naquele momento histórico. E isso ajuda não só a conhecermos melhor o momento em que vivemos, como também é uma forma de informação e de reação. Tem um caso muito interessante, que é o caso da Madame Bovary. Madame Bovary, né, escrito ali em idos do final do século XVIII, início do século XIX, causou muita comoção na sociedade. Não se tratava necessariamente de violência contra a mulher, mas o papel daquela mulher naquela sociedade. Era uma moça simples, queria se projetar socialmente. E ela virou uma mulher muito fútil, e ela traiu o marido, e ela, enfim, tinha um comportamento socialmente, para a época, socialmente reprovável. E teve um julgamento real contra o Flaubert por ter escrito aquele livro. E nesse julgamento, o tempo inteiro, não foi o Flaubert, o autor, não, e sim a Madame Bovary que estava sendo julgada. Quer dizer, veja como que a literatura, por vezes, ela representa tão bem uma realidade que ela acaba se tornando fruto de uma reação estatal na representação social, né, como representante da sociedade, para corrigir aquilo que naquela literatura estava se representando. Por mais difícil que seja, as vítimas de violência sexual não podem se calar. É preciso discutir e denunciar. A dificuldade das mulheres falarem sobre o assunto está justamente no fato de que há uma exposição muito grande da própria intimidade da mulher, né? O estupro, ele envolve um ato de violência que abrange justamente a questão da sexualidade, né? E isso acaba causando um constrangimento muito grande, porque ela tem que expor toda uma situação e que ela muitas das vezes foi forçada ou necessariamente foi forçada, e, portanto, ela não quer ficar repetindo aquela situação que lhe causou tanta angústia e constrangimento no próprio ato, e, por causa disso, ela prefere esquecer, né? Tirar da cabeça definitivamente as lembranças relativas àquilo que te causou tanta dor, que te colocou numa situação muito diminuída dentro da própria sociedade, né? Ela sente vergonha, ela se sente suja, ela se sente profundamente agredida na própria alma. Acredito que seja por isso que ela tenha tanta dificuldade em falar a respeito dessa temática. O que, por outro lado, acaba promovendo uma impunidade muito grande, né? Porque, na medida em que ela não dá conta de falar, ela, obviamente, acaba deixando a pessoa sem a devida punição para que outras vezes aquilo não ocorra. E como esse tema pode ser debatido pelas mulheres? Todo mundo tem algum caso próximo, né, se não pessoal, e se sente representada quando isso vai, principalmente para a literatura, assim, que acho que tudo que é externado,
sob a forma de arte, assim, ajuda a sociedade a se questionar, serve como válvula de escape também para algumas pessoas e talvez, quem sabe até pode dar uma luz para as pessoas que cometem esse tipo de atos sem um instinto animalesco, né? Trazer um pouco de humanidade para essas pessoas também. A culpa não é de vocês. Sobrevivam emocionalmente e tem como superar. Tem como superar. Tem que fazer muita terapia, tem que conversar, tem que escrever muito para você mesma a respeito. Tem que dar voz a esse sentimento, tem que dar voz ao sentimento e tem que dar nome às coisas, né? Eu ouço também, uma fala muito comum assim, ele fez aquilo comigo, é estupro. Dê nome para a coisa, você foi uma vítima, você não tem nada do que se envergonhar. O que eu mais queria era abraçar cada uma dessas meninas e dessas mulheres e desses homens e desses meninos e dizer: a culpa não é de vocês. É isso. Às vezes, tudo o que se precisa para se superar um trauma é saber que outras pessoas passaram pelo mesmo problema e deram a volta por cima. Também é preciso discutir assuntos assim tão delicados para se ter mais empatia e solidariedade. O Quarta Capa de hoje fica por aqui. Obrigado. Autor de gênero, sobre tragédia, comédia, a época, meados do século e a Brasil. A obra informa não só sobre temas de abrangência geral, como mito e realidade, mas também sobre assuntos específicos. Fernando Pessoa, Guimarães Rosa.